queridos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a nossa série de estudos acerca das Escrituras Sagradas, né? Nós estamos estudando acerca do exílio e restauração, a teologia bíblica dos livros históricos até o pós-exílio. Hoje nós vamos para a nossa quarta lição, né, do livro de Neemias, que é a nossa lição número 9, né? Essa lição conta um pouco mais, avança um pouco mais, né, ali da história de Neemias e vai tratar as questões da restauração, não agora somente dos muros, mas agora da restauração do povo de Israel, acerca da luta contra a exploração econômica que estava acontecendo, né? Então, para isso, nós vamos ler um texto que está na página aí da sua revista 50, né? Que a quarta, já a última lição do livro que nós estamos estudando, do livro de Neemias. Então, vamos lá. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham tido uma carga para o povo e havia exigido que o povo pagasse 40 barras de pratas por um dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque temia ao Senhor. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha, e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na construção. Também hospedei na minha casa 150 judeus e seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham em minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas, das melhores, e muitas galinhas. E a cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso, não pedi dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que me leves em conta tudo que fiz por este povo. Neemias, capítulo 5, verso 14 até o verso 19. Então, conforme nós viemos estudando a história de Neemias, que veio para reconstruir, reorganizar o povo de Israel, trazer não somente de volta o povo, mas a reconstrução das muralhas, a reconstrução da cidade, a reorganização do templo, né? A colocação de volta das portas do templo, retirar do templo todos os deuses pagãos, né, que estavam ali. Então, foi uma missão muito desgastante para Neemias e cansativa até, porque era gigante a obra que ele tinha. E depois de ter feito tudo isso, Neemias foi mais que um reparador dos muros e colocador das portas. Sua preocupação foi além de oferecer seguranças aos habitantes de Jerusalém. Ele se preocupou em trazer o bem-estar e felicidade, em estabelecer a justiça e trazer com ele a paz. Todos os relatos de suas ações como governador são seguidos de uma simples oração pedindo a Deus que se lembrasse dele. Neemias governou sob o temor do Senhor e glorificou o Senhor, respeitando como Senhor e verdadeiro Rei de Israel. Percebendo-se apenas como servo do Senhor, fez-se conservo de seus irmãos e nunca usou de tirania contra o povo. Então, Neemias, depois dessa reconstrução, agora ele começa a reconstruir, a reorganizar o povo, a observar onde estavam as falhas do povo de Israel. Então ele começa a trabalhar em cada uma das áreas. Primeiro ele trabalha na área da exploração econômica. O que tinha acontecido com o povo de Israel? Com um período de muita dificuldade de recursos,
eles começaram a se vender como escravos para comprar comida, né? E aí, isso Neemias sabia quando ele veio. Só que o que acontece? Alguns irmãos ali que faziam parte do povo de Israel, eles conseguiram se manter financeiramente, conseguiram manter suas posses, e não somente conseguiu manter suas posses, mas esses cresceram também o seu poder aquisitivo. E tendo eles poder aquisitivo, eles acabaram comprando aqueles escravos que eram seus irmãos e colocá-los para serem escravos deles, né? E aí, quando Neemias viu isso, toda a sua luta, ele se entristeceu muito e trouxe uma repreensão para o povo, que eles não poderiam ficar fazendo seus irmãos de escravo. E aí ele convoca todos aqueles ali. Ele tinha muitas pessoas, muitos irmãos que ele tinha ajudado financeiramente, que devia para ele, e ele perdoa toda essa dívida e pede para que todos aqueles irmãos que trazem irmãos como escravo, que libertassem eles. E assim ele fez um acordo com essas pessoas, né, para livrar o povo de Israel desse cativeiro econômico, né? Essa situação ele conseguiu resolver simplesmente trazendo o povo para o diálogo, dando exemplo de suas atitudes. E aí ele conseguiu que aquelas pessoas, aqueles irmãos que tinham um poder aquisitivo melhor, que estavam escravizando ou tinham comprado seus irmãos como escravos, os libertasse. E assim ele conseguiu que eles fizessem um juramento diante de Deus. E ele: olha, se vocês se vocês não cumprirem, o Senhor vai sacudir qualquer um de vocês se não cumprir essa promessa. E assim esse compromisso foi feito para sanar esse problema econômico. Mas tem outros problemas também. O que tinha acontecido? Ele tinha viajado para a Babilônia. Quando ele retorna, o sumo sacerdote Eliasibe havia retirado um local, uma parte do templo, onde era separado para guardar os mantimentos, porque esses mantimentos serviam para manutenção dos levitas, das pessoas que vinham trabalhar na casa de Deus, para que eles não tivessem a necessidade de plantar e colher em suas terras. E aí, o que o sumo sacerdote fez? Ele trouxe o seu primo, né, Tobias, o seu genro Tobias, para que ele pudesse hospedar e morar ali naquele ambiente. E nisso acabou-se com as dispensas onde guardava esses mantimentos. E com isso a casa de Deus ficou desamparada, porque os levitas que estavam ali para trabalhar e eram sustentados pelo templo, eles tiveram que voltar para suas casas e novamente para suas terras e plantar e colher, para que eles sustentassem suas famílias. E o sacerdote Eliasibe permitiu que Tobias ocupasse esse espaço, morasse ali, e esse espaço acabou não tendo como estocar, né, os mantimentos que entravam, que era para manutenção dos levitas. E quando Neemias ficou sabendo disso, ele chama a atenção, manda embora, põe para fora e reorganiza isso aí, traz os levitas de volta para estar ali em toda a parte organizacional do templo, cantando os louvores, celebrando os cultos, né? E aí, com isso, o povo voltou a ofertar e o templo foi reorganizado. E outra coisa que ele teve muito cuidado também foi da observância do sábado, que o povo havia esquecido, começaram a trabalhar com muita ganância por ganhar dinheiro ou até por necessidade, e eles esqueceram da observância do sábado, que era algo estabelecido pela lei, né? Então, assim, ele sabia da importância do sábado. Colossenses capítulo 2, verso 16, vai dizer que o sábado ele era sombra daquilo que haveria de vir. No capítulo 4, Hebreus capítulo 4 vai explicar o sábado como hoje. Se hoje você ouviu o evangelho e entra nesse descanso de hoje, quando você ouve o evangelho, você entra nesse descanso que é o sábado real, né? Não somente sombra, que era o sábado ali que era cobrado, mas agora era o sábado real, o descanso real, né? Que era ouvir o evangelho e entrar nesse descanso real,
que é Cristo Jesus. Isso está em Hebreus capítulo 4. Mas eles não poderiam, naquele momento eles não tinham entendimento. O que se estabelecia é que o sábado fosse guardado para que lá na frente, quando o que era sombra viesse ser o que era real, eles pudessem estar cumprindo o propósito de Deus. Então ele reorganiza e chama de volta o povo para que eles abandonassem aquela ganância por ganhar, por produzir, aquela sede desenfreada por produzir. Parem um pouco, esse dia é o dia do Senhor, parem, porque o sábado foi estabelecido, observem o sábado. Eles passaram a observar. E uma outra coisa importante foi a santificação do povo. Aquele povo havia casado quase com mulheres estrangeiras, até o neto de Eliasibe casou com a filha de Sambalate, Então ele chama a atenção e mostra o quanto era importante não haver essa mistura, o que tinha acontecido com Salomão, que havia todas as mazelas que haviam acontecido em virtude dessa mistura dos povos e a idolatria entrar em Israel, e eles passarem a adorar outros deuses por causa desses casamentos mestiços, misturados. E aí ele traz essa repreensão, e em especial essa repreensão ele afasta Joiada, porque o seu filho havia casado com uma mulher estrangeira ali dentro do templo, Então era uma família de sacerdotes dentro do templo, e ele chama a atenção e expulsa dali e os tira do convívio do templo. Então o que nós aprendemos com tudo isso? Todos esses cuidados de Neemias, o que nós trazemos para as nossas vidas, O primeiro momento é a questão econômica. Não que nós tenhamos alguma resistência para você correr atrás da sua independência econômica, da sua liberdade econômica, nada disso. Nós estudamos não somente para adquirir conhecimento, mas por uma capacitação profissional para que nós tenhamos a nossa independência financeira, e isso não é ruim. Isso não é ruim. O problema é quando isso ocupa um lugar especial em nosso coração e a ganância começa a nos alimentar, e nós começamos a todo custo buscar meios para um privilégio financeiro, para que venha trazer, alimentar o meu ego e trazer para a minha vida a ostentação. E quando eu sou alimentado disso, quando é despertado em mim essa ganância, o que acontece? Eu passo por cima de tudo e de todos, para que eu possa cada dia galgar um degrau a mais no poder aquisitivo. Esse é o problema. É esse o problema que a Bíblia vai colocar como amor ao dinheiro. E nessa questão, o que estava acontecendo com o povo de Israel? Uns muito ricos, outros muito pobres. Então eles chegaram ao ponto de agora pegar os seus próprios irmãos, estarem comprando e usando o seu trabalho como uma forma escrava de servi-los, sem que eles tivessem que pagar salário. Então, por quê? Porque eles tinham se vendido, por um momento muito difícil. Eles pegavam a sua força de trabalho e vendiam para alguém que tinha um poder aquisitivo muito alto, e eles pagavam esses recursos para sustentavam sua família, e agora ele era escravo dessas pessoas. E aí os irmãos israelitas que tinham um poder aquisitivo melhor, que tinham conseguido um poder aquisitivo melhor, o que eles fizeram? Comprando escravo, eles acabavam comprando os próprios irmãos e colocando seus irmãos para servi-los. Isso tudo é alimentado pela ganância do poder aquisitivo. A ganância pelo poder aquisitivo. E esse é o grande problema. Esse é o grande mal, Eu quero, de todas as formas, a minha independência financeira, ainda que isso custe o fracasso de um irmão, ainda que isso custe a escravidão de alguém, ainda que o meu sucesso
ele esteja calçado no fracasso de alguém, né? E isso é que não pode acontecer. Não é buscar independência financeira a partir de uma capacitação profissional, a partir da busca de seus sonhos por uma boa formação acadêmica que traga resultado financeiro, não tem problema, né? O que precisa sempre alimentar o nosso coração é entender que tudo aquilo que chega até nós somos mordomos. E nós precisamos usar todos os recursos que chegam em nossa mão, não somente para trazer o sustento da nossa família, da nossa casa e até um certo conforto, mas também o cuidado de olhar para o irmão e não deixar que o outro irmão esteja ali passando necessidade, enquanto que eu tenho muito mais do que eu preciso para sobreviver. Então, essa era a preocupação de Neemias. Esse sempre foi o cuidado de Neemias com o povo de Israel. E o segundo ponto importante que Neemias teve o cuidado foi acerca da purificação do templo. Havia muita mistura, né? Havia muita ranço de culturas, né? De pessoas que adoravam outros deuses misturado ali no templo. E ele chama a atenção disso. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que nós somos templo do Espírito Santo. Né? Hebreus capítulo 3, verso 6, vai dizer que nós somos casa de Deus. E isso é inegociável. Né? Nós não negociamos isso. Nós não negociamos. Nós olhamos para nós mesmos como templo do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para as nossas vidas como essa referência na vida das outras pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e perceber que algo em nós é diferente. Ser templo do Espírito Santo é exteriorizar aquilo que está dentro do nosso coração. E nós precisamos abdicar dos casamentos estrangeiros. Então, o que é o casamento estrangeiro para o nosso tempo? Todas as vezes que eu negocio a minha fé em prol de algum benefício, né? Isso é eu me casar, né, com o paganismo. Toda vez, eu olho que a Bíblia diz, mas não tem problema, a gente vai ajustando, né? Eu abro mão disso aqui, você abre mão. Eu não abro mão da verdade bíblica. Nós não podemos abrir mão da verdade bíblica. Não existe negócio. Não dá para negociar a nossa fé. Não dá para negociar aquilo que a Bíblia diz que é. Entendeu? Então, qual o grande problema? Que quando ele falava desses casamentos estrangeiros, ele estava falando de pessoas que estavam negociando a sua fé, porque eles juntavam com essas pessoas que traziam junto consigo toda uma cultura, né, de idolatria, de práticas de idolatria. E esse era o problema. Então, todas as vezes que nós cedemos em nossa fé, cedemos naquilo que acreditamos, em benefício, né, de uma aliança com o paganismo, com algo que contraria a Bíblia, eu estou fazendo um casamento estrangeiro. Então, o grande problema no nosso tempo é esse, que a igreja ela acabou associando muitas coisas do mundo com o objetivo, né, às vezes de manter uma igreja cheia, de manter uma evidência na sociedade onde está inserida, e acaba negociando a sua fé, acaba deixando entrar muitos costumes mundanos e pagãos dentro da igreja, dizendo, não tem nada a ver, a gente está negociando, a gente está trazendo as pessoas para ser evangelizado. A que preço? A que preço? Esse é o problema. Então não dá para aceitar, não dá para haver casamento, né, misturado, não dá para negociar a nossa fé, não dá para abrir mão daquilo que é a verdade bíblica, simplesmente para alcançarmos um objetivo que muitas vezes é muito mais uma preocupação de acrescentar em nós, para que nós sejamos reconhecidos, do que propriamente pregar o Evangelho. Nós estamos falando que é para pregar o Evangelho, para que as pessoas venham ouvir o Evangelho, mas na verdade, eu estou alimentando um desejo do meu coração. Eu estou negociando a fé, porque o meu coração, ele se enche quando vê aquele movimento. E nossas igrejas estão cheias disso.
Não dá para negociar, né? Eu trabalhei algum tempo, dos últimos 4 anos, né, de 2015, deixa eu ver se foi 2015 até 2019, no início de 2019, eu trabalhei num cargo comissionado, né? Agora, recentemente, que lida muito no meio político. E eu vi muitas negociações de igrejas com políticos. Muitas negociações. Muitas reuniões de portas fechadas de pastores e políticos. O objetivo para um bem maior. E isso é casamento pagão. Casamento pagão. Não existe, não dá para negociar a nossa fé. Não dá para negociar. O templo, quando nós reunimos no templo, nós separamos aquele espaço para o nosso culto e nós convidamos as pessoas para cultuar a Deus ali. Não que existe algo de místico naquelas paredes, mas nós precisamos ter o cuidado de respeitar o ambiente onde nós usamos para que a igreja do Senhor esteja reunida. Então eu não posso fazer esse compromisso com as pessoas de que ali nós vamos, é um espaço que nós separamos exclusivamente para culto a Deus, e quando eu trago essas pessoas para ali, começar a fazer negociatas, abrindo mão da verdade bíblica, para que eu possa de alguma forma angariar recursos que possa acrescentar no meu projeto. Então eu não estou preocupado com o Evangelho. Eu estou fazendo negociatas que podem, de alguma forma, contribuir para mim mesmo. Então eu preciso estar atento para isso, que isso é o casamento pagão. Isso é a mistura, do Evangelho com aquilo que não é Evangelho. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu não sou contra os irmãos entrarem na política. Até entendo que deva entrar mesmo. Acredito que os irmãos devem entrar. Se existe alguém que precisa... Hoje, nós temos uma política tão corrompida, de pessoas tão desonestas, que negociam tudo, fala algo aqui e o que fala não se escreve. Logo depois, a palavra dele fica esquecida. Então, nós precisamos realmente de homens sérios, homens que carreguem valores e princípios da verdade. Nós precisamos de homens assim. E onde nós vamos encontrar esses homens? Homens que temente ao Senhor. Eu não sou contra isso. Agora, eu só penso que nós precisamos atentar para que nós não venhamos fazer alianças estrangeiras, estranhas à palavra de Deus. Então, esses irmãos que têm esse chamado, que têm essa disposição e principalmente é vocacionado para isso, glória a Deus por isso. Mas muito cuidado, é um terreno extremamente movediço. É um terreno muito perigoso, de muitas negociatas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu busco esses caminhos é a disposição de servir. Se eu estou realmente disposto a servir, se eu sou vocacionado, e se eu não estou disposto a fazer casamento estrangeiro, a fazer alianças estranhas à palavra de Deus. Nossa fé é inegociável, nossa fé precisa ser inegociável. E no outro ponto, aqui ele vai fazer a observância do sábado. Ele vai fazer a observância do sábado. Quando nós olhamos para o sábado, nós estamos percebendo que existe uma ação, do povo de Israel de trazer uma cultura da sombra, conforme a gente vai ver em Colossenses capítulo 2, verso 16 e Hebreus capítulo 4. É esse entendimento que a gente tem acerca da observância do sábado. Era muito importante isso, porque agora o nosso descanso é Cristo. E havia uma profecia em Isaías 28, vai falar sobre isso. Com lábios gaguejantes, com língua estranha, falaria ao meu povo: esse é o meu descanso.
dai descanso ao cansado. Né? Esse é o seu lugar de descanso, apontando para Cristo. Isso por ser uma profecia messiânica, apontando para Cristo. Então, na santificação, e por fim ele vai concluir na santificação do povo, no impedimento dessa mistura. Não dá para ter essa mistura. Não dá. Então, o povo de Deus é povo de Deus. Não negocio a minha fé. Não dá para negociar a minha fé. A minha fé é inegociável. Então, partindo desse pressuposto, nós caminhamos rompendo com tudo aquilo que de alguma forma nos leva a ser alguém que tem característica pagã. Tudo aquilo que tem característica pagã. Lá no Antigo Testamento, eles observavam muitas coisas. E o Senhor deixou muito claro que os sacerdotes tinham que carregar aquela lei para fazer separação do santo e do profano. Então, isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. Nós precisamos ser diferentes do profano. Qualquer coisa que de alguma forma nós possamos ser vistos como profanos, que nos identifica como o profano em uma determinada cidade, hipoteticamente, só para os irmãos compreenderem. Numa determinada cidade, todas aquelas pessoas que são profanas, que são idólatras, usam uma camisa vermelha. Não convém usar a camisa vermelha, porque aquilo me identifica como profano. E quando as pessoas me olharem, pode ser que elas vão observar, na observação delas, elas podem me ver como alguém profano. E se algo, de alguma forma, possa causar algum tipo de dano ao evangelho que eu prego, se de alguma forma isso pode ser motivo de confusão, eu abro mão. Eu tenho que ter essa disposição de abrir mão, porque de alguma forma, então assim, eu não estou falando de algo específico, mas eu estou falando daquilo que acaba me confundindo como um profano, ainda que não seja profano, mas sim daquele ambiente, daquela cultura. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, de 1 aos Coríntios, ele vai dizer: eu vos louvo porque vocês têm guardado as tradições. E ali ele está falando do véu, que a mulher colocava o véu e o homem não cobria a cabeça, porque dentro daquela cultura, a mulher deixar de usar o véu era desonroso para o seu marido. Então, aquele costume que Paulo estava falando, eu vos louvo porque vocês têm guardado as tradições, aquela tradição apontava para um princípio. Então, então a gente tem que usar o véu até hoje? Não. Por que não? Porque dentro da tradição de hoje, a forma da mulher honrar o seu marido não é usando um véu, mas é sendo respeitosa, é sendo ponderável, honrando o seu esposo através do seu testemunho, da sua forma de tratar, não somente o esposo, mas os filhos, sua forma de se portar em qualquer ambiente que ela esteja, ela se porta de forma a honrar o seu marido, Então, Paulo está falando: olha, eu vos louvo porque vocês têm guardado as tradições, porque a tradição traz dentro do seu bojo esse princípio. E era desse princípio que Paulo estava falando. Mas a tradição, ela é independente do princípio. Se a tradição aponta para um princípio, não tem dificuldade nenhuma da gente acompanhar essa tradição. Porque por esmero ao evangelho. Então, nesse texto, a gente aprende isso com Neemias. Esse cuidado que Neemias tinha. Porque ele sabia que aquilo traria uma contaminação para o povo pelas experiências anteriores. E Neemias vai concluir dizendo: Neemias pediu ao Senhor que se lembrasse de suas realizações quando foi governador. Ele deve ser lembrado não apenas como um líder capaz de realizar uma grande tarefa com a reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias, mas também como um homem reto, justo e íntegro, comprometido com a justiça. O governador enviado pelo rei persa para trazer segurança e dignidade ao povo. O sacerdote enviado para estabelecer o culto a Deus do céu, segundo os decretos soberanos.
trabalhando juntos, tiveram êxito e alcançaram o favor do Senhor. Atente para isso. Às vezes nós esquecemos dos cuidados que nós estamos aqui, como sacerdotes do Senhor. É assim que Pedro vai relatar na carta de Pedro, no segundo capítulo: sacerdotes reais, nação santa, povo escolhido de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse cuidado nós precisamos de ter, porque onde nós estivermos, nós somos uma referência do Senhor na vida das pessoas. E assim que Neemias se tornou o grande líder de êxito que se tornou. Você quer ser um líder de êxito? Você quer ser um Neemias do nosso tempo? Atente para esses cuidados que Neemias teve. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que essas palavras possam encontrar em seu coração um solo fértil e venha produzir 30, 60, 100 vezes por um, que venha abençoar não somente a sua vida, mas a sua família e a sua casa. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, abençoa essa casa, essa família, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã, que nessa noite especial, Deus, está ouvindo essa mensagem, Pai. Deus, que essas palavras possam realmente frutificar na vida do meu irmão e da minha irmã. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus.